Eu me dessensibilizei em relação a isso. Não sei, fui a grandes extensões. Ele é o puro mal, mas você nunca saberia disso só de olhar para ele. Mas quando você o ouve, essa é outra história. Seu campo de assassinato era Milwaukee, e ele escapou do assassinato por mais de uma década. Mas como tudo isso poderia acontecer? Pela primeira vez, Nancy Glass está aqui dentro do mundo de Jeffrey Dahmer. Bill, quando eu me sentei em frente a Jeffrey Dahmer para esta entrevista, eu me perguntei o que ele me diria. Quão difícil seria fazê-lo discutir seus crimes horríveis? O que eu descobri foi que ele era muito aberto. Ele se ofereceu para dar detalhes que podem ser difíceis de ouvir. Eu comecei perguntando o que ele queria dos homens que ele abordava. Eu tinha, esses desejos obsessivos, pensamentos querendo controlá-los, eu não sei como dizer, possuí-los permanentemente. E é por isso que você os matou, certo? Certo. Não porque eu estava bravo com eles, não porque eu os odiava, mas porque eu queria mantê-los comigo. E à medida que minha obsessão crescia, eu estava guardando partes do corpo, como crânios e esqueletos. Jeffrey Dahmer está relembrando seu passado monstruoso. Quase 2 anos atrás, neste pequeno apartamento em Milwaukee, a polícia descobriu os restos horríveis de uma das mais terríveis ondas de crimes da história americana. Jeffrey Dahmer, um trabalhador de fábrica de chocolate discreto, acabaria confessando que havia seduzido, assassinado e desmembrado 17 jovens. Ele até comeu algumas partes do corpo de suas vítimas. Ele instantaneamente se tornou o centro da atenção da mídia mundial. Serial killer desmascarado. Houve protestos e coletivas de imprensa em Milwaukee enquanto as pessoas tentavam entender como isso poderia ter acontecido no meio delas. Como Jeffrey Dahmer conseguiu escapar de assassinato após assassinato por 13 anos, como um garoto nascido em uma família de classe média trabalhadora se transformou no pior tipo de monstro imaginável. Nesta entrevista exclusiva, fizemos essas perguntas a Jeffrey Dahmer pessoalmente. Nós nos encontramos com ele na prisão de segurança máxima, onde ele está cumprindo sua sentença de 999 anos. Pela primeira vez, ele fala sobre seus crimes e nos dá uma visão arrepiante dentro da mente de um serial killer. É um processo que não acontece da noite para o dia, quando você despersonaliza outra pessoa e a vê apenas como um objeto, um objeto para prazer, em vez de um ser vivo. Ser humano parece tornar mais fácil. Fazer coisas não deve fazer. A razão pela qual Jeffrey Dahmer conseguiu escapar de seus crimes foi exatamente o que você está vendo aqui. Jeffrey Dahmer é inteligente e articulado. É isso que o torna tão assustador. Mas se você ouvir atentamente as palavras dele ao longo desta entrevista, você percebe que é uma máscara fina. Você soa, no entanto, como o tipo de pessoa que poderia ter dito a si mesma: isso está errado, eu preciso parar. Eu sempre soube que era errado, mas o primeiro assassinato não foi planejado. Eu estava voltando do shopping em 78. Eu tinha tido fantasias sobre pegar um autoestopista e levá-lo de volta para casa e ter controle e domínio total sobre ele. O nome do autoestopista era Stephen Hicks. Ele tinha apenas 18 anos. Jeffrey Dahmer o levou para a casa dos pais. Lá, ele o estrangulou com um haltere. Ele desmembrou o corpo e o escondeu em um cano de drenagem. Foi Jeffrey Dahmer quem deu esses detalhes à polícia. Na sua confissão, ninguém tinha ideia do que estava acontecendo por mais de uma década. Durante esse tempo, Jeffrey Dahmer se alistou no exército e foi enviado para a Alemanha. Ele acabou sendo dispensado por causa de um problema com álcool e voltou para Ohio. 9 anos após o assassinato de Stephen Hicks, os assassinatos começaram novamente.
O que aconteceu com você nos 9 anos entre isso? Que você conseguiu parar, que você conseguiu se controlar? Simplesmente não havia uma oportunidade de expressar completamente o que eu queria fazer. Simplesmente não havia a oportunidade física de fazer isso naquela época. E eu comecei. Quando me mudei para Milwaukee em 81, eu comecei lendo pornografia, indo às livrarias. Eventualmente levou a frequentando os bares gays. E então uma vez eu trouxe esse jovem de volta para o quarto do hotel. O Hotel Embaixador estava apenas planejando drogá-lo e passar a noite com ele. Não tinha a intenção de machucá-lo. Quando eu acordei, de manhã ele tinha uma costela quebrada aqui. Eu estava muito machucado. Aparentemente, eu o bati até a morte com os punhos. Você não tem nenhuma memória. Eu não tenho memória disso. Foi isso que começou todo Um massacre, tudo de novo. Dahmer diz que escondeu o corpo de sua vítima, Stephen Toomey, para fora do seu quarto de hotel em uma mala. Então ele levou para a casa da avó, onde cortou o corpo e colocou em sacos de lixo plásticos. Quando você matou esses homens, depois você se sentiu repulsado. Você ficou chateado. Não. Naquela época, era quase viciante. Era quase uma onda de energia. Eu não precisaria me preocupar em uma das necessidades deles. Eu simplesmente tinha controle total da situação. Mas Jeffrey Dahmer estava fora de controle. A vontade de matar o dominou. Como a polícia descobriu mais tarde, ele não estava satisfeito com a morte de suas vítimas. Ele queria mais. Por que você os fotografou? Era a minha maneira de lembrar de tudo. A aparência deles, a beleza física deles. Eu também queria guardar algo. Se eu não pudesse mantê-los comigo inteiros, pelo menos eu sentia que poderia guardar seus esqueletos. E eu cheguei até a planejar montar um altar com os 10 crânios e esqueletos diferentes. E qual seria o propósito do altar? Como uma espécie de memorial. Ponto. Eu poderia. Eu não sei. É tão bizarro e estranho, é difícil de descrever. Um lugar onde eu pudesse coletar meus pensamentos e alimentar minha obsessão. Quando os corpos ainda estavam no seu apartamento, não havia momento em que você iria vê-los e dizer: isso é grotesco, o que eu fiz. Houve certos momentos, mas a obsessão compulsiva com fazer eu estava fazendo superou qualquer sentimento de repulsa. Esse homem, com um comportamento tranquilo, quase tímido, se tornou um mestre manipulador que conseguia atrair estranhos que conhecia em bares gays para seu apartamento. Ele conseguiu até enganar a polícia para que devolvesse um garoto de 14 anos a ele, depois que os vizinhos ligaram para o 911, preocupados porque a criança estava na rua, nua e sangrando. Dahmer convenceu a polícia de que ele e o garoto estavam apenas tendo uma briga de amantes. Namorado de outro namorado. Bem, quantos anos? Ela tinha... Uau. Não era uma criança, era um adulto. Depois que a polícia saiu, Jeffrey Dahmer assassinou aquele garoto. Conor Axintisum liga para esse homem, diz ele. Ele teve um encontro quase fatal com Jeffrey Dahmer. Ele queria tirar algumas fotos das minhas costas. Ele me atingiu com um martelo de borracha no pescoço. Ele teve sorte de escapar, porque a essa altura o assassinato tinha se tornado quase uma rotina. Antes de sair para pegar um homem, havia algum tipo de ritual que você seguia. Eu ia às boates, bebia. Assistir os hot shows de striptease. E se eu não encontrasse ninguém nos bares, eu ia para as casas de banho e encontrava alguém lá. Oferecia dinheiro. E nós voltaríamos para o apartamento.
tomar algumas bebidas, teria a mistura de comprimidos para dormir já preparada. A pessoa beberia, adormeceria e é aí que eles seriam estrangulados. Assistir ao filme Exorcista Terci também fazia parte do seu ritual. Isso o deixava no clima para o assassinato. Eu sentia desesperançado, maligno e pervertido que... Na verdade, eu derivei uma espécie de prazer em assistir aquela fita. Você gostava de se sentir maligno? Não, eu não gostei. Mas eu tentei superar os pensamentos e funcionou por um tempo. Mas, eventualmente, eu cedi. Embora Jeffrey Dahmer possa dizer coisas hoje que fazem parecer que ele entende o que se passava em sua mente, ele não entende. Tudo o que ele pode fazer é te contar o que aconteceu, mas ele não pode parar o que quer que tenha o levado a matar em primeiro lugar. Você ainda sente esses mesmos impulsos? Você ainda sente essa compulsão, essa obsessão? Eu gostaria de poder dizer que isso simplesmente desapareceu completamente, mas... Não, há momentos em que eu ainda tenho as velhas compulsões. Jeffrey Dahmer diz que com o tempo sua mente se tornou cada vez mais distorcida e ainda assim ele era astuto o suficiente para continuar a escapar da polícia e atrair jovens para seu apartamento. Devemos avisá-lo, os detalhes são muito gráficos. Eu comecei a ter esses pensamentos obsessivos quando eu tinha cerca de 15, 16 anos e eles ficaram cada vez piores. Sobre suas fantasias. Eram fantasias sexuais de controle, poder, domínio completo. Elas se tornaram realidade. Havia prazer nessa fantasia. Havia empolgação, medo, prazer, tudo misturado. Jeffrey Dahmer realizou suas fantasias assassinando e desmembrando 17 jovens. Com o tempo, seus desejos se tornaram mais extremos, suas ações mais grotescas. Ouça-o falar sobre as coisas mais antinaturais de uma maneira totalmente factual. É aí que você percebe que nada disso o afetou. Eu estava me expandindo, foi aí que o canibalismo começou. Comendo o coração e o músculo do braço. Era uma maneira de me fazer sentir que eles faziam parte de mim. No começo era apenas curiosidade. E depois se tornou compulsivo, então eu tentei manter a pessoa viva, induzindo um estado semelhante ao de zumbis. Injetando. Primeiro, dilua a solução ácida no cérebro deles. Ou água quente. E nunca funcionou completamente. Alguém como você poderia ser parado. Você poderia ser ajudado? Eu estava determinado a seguir com essa compulsão. Era a única coisa que me dava alguma... qualquer satisfação. Ele ficou tão distorcido por seus impulsos malignos que até levou a cabeça de uma vítima com ele para trabalhar na fábrica de chocolate Ambrósia. Eu mantive a cabeça mumificada e o crânio de uma das vítimas em uma caixa de transporte no meu armário no trabalho. Você estava se exibindo com isso? Sim, mas era assim que a compulsão era forte. Era assim. Que o desejo era bizarro. Eu queria manter algo da pessoa comigo. Jeffrey Dahmer exibiu alguns comportamentos perturbadores desde cedo. Ele começou a beber muito na adolescência, abandonou a faculdade, foi preso por exposição indecente, conduta desordeira e por tocar um menino de 13 anos. Tragicamente, uma das vítimas de assassinato dele seria o irmão daquele menino. Você sabe o que começou isso? Houve algum tipo de incidente que você consegue lembrar? Até hoje eu não sei o que começou isso. E a pessoa a quem culpar está sentada bem na sua frente. Essa é a única pessoa. Nem os pais, nem a sociedade, nem a pornografia. Quer dizer, essas são apenas desculpas. Seu macabro terceiro... O ano de crimes.
finalmente terminou quando este homem, Tracy Edwards, levou a polícia até o infame apartamento. Como os outros, ele tinha ido lá com a promessa de dinheiro. Ele estava ouvindo meu coração. Então ele me disse que ia comer meu coração. Eu o acertei e corri. Qual foi o ponto de virada para você que fez você perceber, de repente, que tinha feito algo terrivelmente errado, algo pelo qual você deveria se sentir culpado? Era a noite da prisão. Eu não tenho memória do que aconteceu durante 6 horas. Antes da última vítima sair do apartamento, eu ouvi uma batida na porta. E a polícia estava lá, com a última vítima. Eles me perguntaram onde estava a chave das algemas. Minha mente estava em um turbilhão. Eu meio que apontei para o quarto. E foi lá que eles encontraram as fotos. E eles gritaram, algema-o. Eu estava algemado e foi apenas a realização de que não havia mais sentido em tentar esconder minhas ações. A melhor opção era ajudar a polícia a identificar todas as vítimas e apenas fazer uma confissão completa. Quando foi revelado que a maioria das vítimas eram negras ou homossexuais, as pessoas em Milwaukee ficaram indignadas. Muitos sentiram que foi por isso que ele os perseguiu e porque a polícia parecia não se importar quando suas famílias os reportaram como desaparecidos. 10 dos seus 17 vítimas eram negras. Eles foram motivados racialmente? Ele não foi motivado racialmente. Não foi uma preferência sexual. Era apenas para encontrar uma obsessão com o jovem mais bonito que eu pudesse encontrar. Enquanto você acabou de ouvir ele dizer que sua preferência sexual não tinha nada a ver com os assassinatos, ele ainda não aceitou sua homossexualidade. Nunca entendi isso. Não havia como tentar lutar contra isso porque eu não conseguia me livrar disso. Era poderoso e persistente demais. Você não gosta disso? Sim. Isso causou muitos problemas. Para mim, muitos conflitos e perguntas sem resposta. Os conflitos permanecem com ele, assim como suas compulsões. Mas na prisão, ele finalmente não pode agir sobre seus desejos selvagens. Se você estivesse na rua agora, ainda estaria cometendo os crimes. Talvez. Se isso não tivesse acontecido, eu provavelmente estaria... Não consigo pensar em nada que poderia ter me parado. Quer aprender a fazer dublagens igual a essa que você viu aqui no vídeo? Então, clica no link na descrição e se inscreve no meu curso Mestre das Vozes com IA. Vou te ensinar tudo sobre clonagem de voz, lip sync e como criar dublagens profissionais com ferramentas de ponta. E se você curtiu o vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade.